mamães e papais. Hoje o meu assunto é com vocês. Bom, eu sou nutricionista Isabela e vou explicar um pouco mais sobre a amamentação, a importância que esse ato amar, amamentar é tão importante tanto para a vida da mãe quanto para a vida também do bebê. E vou explicar também sobre a parte da introdução alimentar. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a amamentação ela deve ser exclusiva, ou seja, não tem que complementar com nenhum alimento, é somente o leite materno, até o 6º mês de vida do neném. Então, não tem nada que acrescentar ao leite, galera. O leite, ele já proporciona todos os benefícios, tudo que o neném vai precisar. Então, toda a necessidade do neném vai ser o quê? Através do leite materno. Por isso que é muito importante a alimentação da mãe também ter uma variedade muito grande, rica em nutrientes, porque vai passar para o bebê. Ah, porque a minha mãe me dava mingau, a vizinha da minha mãe me dava chazinho para acalmar a cólica. Não há necessidade, não há nenhum estudo que comprove que esses alimentos façam acalmar e sim atrapalha ainda mais. Já vou explicar o porquê. Então é somente o leite, gente. O leite tem uma série de benefícios. Primeiramente, é a fonte de maior nutriente que existe. Então o leite é o alimento mais completo que existe. Segundo, é a partir do leite que o seu bebê vai desenvolver os glóbulos brancos, o sistema de defesa dele, entendeu? Então ele vai adoecer muito menos, ele vai ter muito menos problemas alérgicos em relação à defesa dele, que vai estar muito mais desenvolvida com a amamentação exclusiva até o 6º mês. Também promove o vínculo afetivo, ou seja, da mãe com o bebê, que o bebê ele é totalmente dependente do peito. Não é legal? Então que traz esse companheirismo que é tão importante nesta fase, né? A amamentação também ela garante com que a dentição do seu neném, ele seja melhor, a parte da deglutição, a formação da arcária dentária também, esse processo de sucção que ele faz com o peito, faz ele desenvolver uma arcária dentária muito mais certinha. Entenderam? Então assim, tem vários benefícios. O leite ele é rico em nutrientes e é a única fonte que o seu bebê até o 6º mês ele deve tomar. Por que não adicionar anteriormente outros alimentos em complementação ao leite materno? Por quê? Quando nós nascemos, o nosso sistema digestivo, né, ainda não está completo. Então, o nosso corpo, né, o corpo do neném até o 6º mês, ele não é capaz de digerir nenhum alimento, a não ser o leite. Então, por isso que se você oferecer ao seu neném um alimento antes do 6º mês de vida, o que vai acontecer? O corpo do seu neném pode rejeitar esse alimento e vir a ter um processo alergênico, entendeu? E isso é muito grave. Então por isso que não há essa necessidade. Mas nutre nem água, gente. O leite ele é composto também por água. Ele tem água, gordura, proteína, carboidrato e todos os outros nutrientes. O que nós temos que pegar muito no pé é a alimentação da mãe, principalmente naquele período gestacional, em que muitas mães acham que vão comer dobrado, que tem que engordar mesmo, né? Que não estão nem aí para uma alimentação saudável. Não, tem que ficar sim muito aí, porque o seu neném ele vai depender exclusivamente de você até o 6º mês de vida. Por isso que é tão importante a conduta nutricional nesse tempo. Entenderam? Então, a amamentação exclusiva até o 6º mês. É claro que nós temos casos especiais. Há mamães que não podem oferecer o seu leite devido a alguma patologia, ou então, por exemplo, isso tudo é diagnosticado pelo médico, tá bom, galera?
ou então a mãe ela não consegue ter produção de leite, já fez alguma cirurgia que afetou as glândulas mamárias, então aí já o caso é diferente. Então vamos acrescentar fórmulas infantis, certo? Mas tem aquelas crianças também que elas não se adequam ao leite materno, ou às vezes possuem intolerância à lactose fortíssima, então tem que ter aquela fórmula especial, ou alergia ao leite materno. Se a criança ela tem alergia ao leite materno, não é o leite de vaca ou leite de cabra, como muito se utilizava antigamente, que vai melhorar, gente. Pelo contrário, ainda piora ainda mais o estado alergênico dessa criança. Então, o certo é se direcionar ao profissionais pediatra e ao nutricionista para adequar a dieta desse bebê, para ver o quanto que ele vai tomar daquela fórmula, qual que vai ser a real necessidade. E lembrando, as crianças que começaram a ingerir fórmulas infantis, como muitas marcas aí que vocês já conhecem, elas têm que fazer a complementação de alimentos mais cedo, a partir do 4º mês. Por quê? A própria fórmula, ela já vai ter que aumentando todo o processo digestivo, né? Ela vai ter que aumentar essa digestão dessas fórmulas, e somente as fórmulas, elas não serão capazes de suprir a demanda energética daquele neném. Ou seja, somente a fórmula láctea não será capaz de fornecer todos os nutrientes para aquele neném, apenas até os 4 meses. Então, terá necessidade de incrementar aí novos alimentos a partir do 4º mês. Tá, mas vamos falar aí na maioria das crianças, na maioria das mamães que tem essa possibilidade e essa grandiosidade de oferecer o leite materno para a criança. Então, por aí, já entendemos, certo? Leite exclusivamente até o 6º mês. Mas e depois do 6º mês? Eu posso oferecer mais o leite? Sim, claro. O leite, a demanda do seu leite, ele vai depender sim da escolha sua juntamente com o seu filho. Então vocês a partir do 6º mês vão se entender a partir do momento que ele não quiser mais mamar, não é verdade? Então não há que você forçá-lo a tomar mais o leite materno, você vai ver a vontade dele. Tá bom? Isso daí é algo que vocês vão se resolver. O leite ele vai ser como um complemento e não como um alimento que vai ser eficaz 100% para o desenvolvimento da criança a partir do 6º mês. Então, a partir do 6º mês, a criança ela vai ter que receber um complemento que é a alimentação. Bom, agora nós vamos falar sobre a introdução alimentar a partir do 6º mês de vida do seu neném. Então, eu gosto muito de defender a prática que vem sendo muito estudada, chamada BLW. Vocês já ouviram falar em BLW? Essa prática é chamado o seguinte, desmame guiado para o bebê. Ou seja, é a passagem, é a transição da alimentação totalmente líquida, que era do leite materno, para a sólida. Então é a transição do leite para o alimento. E não é necessário, gente, quando é o 6º mês, eu vejo muitas mães e muitos profissionais, né, orientando, faz sempre sucos, prepara papinhas, faz sempre alimentos muito amassados. Não. Primeira prática dessa introdução alimentar, a gente tem que ter confiança no seu neném, a gente tem que passar confiança para o neném e vice-versa, e ele passar para nós. Então nós vamos conseguir fazer essa troca de experiência, ou seja, nós vamos oferecer alimentos ao seu neném. Sim, vamos oferecer em pedaços, né? É claro que essa prática, essas adequações, quem vai fazer é a nutricionista. Por que é tão importante o nutricionista nessa fase? O nutricionista ele tem um papel-chave nesse processo, ele principalmente por desenvolver hábitos saudáveis na família, que é a base. Como que o seu neném vai comer bem uma variedade se os pais não consomem, certo?
Vai desenvolver também um papel de educadora nutricional para a criança, né, de acordo com as necessidades dela. Por quê? Porque cada etapa vai corresponder a uma necessidade da criança, uma quantidade de alimento, e isso a nutricionista ela tem que fazer parte desse momento para ela analisar como que vai ser as adequações da alimentação, essa mudança, né, da forma de preparo, da variedade, do que ele pode consumir ou não, de acordo com suas preferências, de acordo também com sua individualidade, porque o que nós passamos aqui orientações são orientações gerais. Eu não conheço, por exemplo, o seu filho para eu dizer aqui o que realmente ele vai necessitar. Então, por isso que tem que ser orientação individual. Às vezes ele não pode com determinado alimento, às vezes ele não está aprendendo a deglutir. Então tudo isso é conversado individualmente. O que nós vamos falar é uma orientação no geral para com a criança e a família. Então, o princípio do método BLW é fazer com que o bebê ele deve ter o controle total sobre o que ele está consumindo. Sim, o princípio desse método é a transição da alimentação, né, líquida para sólida, acompanhando a necessidade orgânica de cada criança. Então, por isso que é necessária uma conduta nutricional. Bom, primeiramente, o que nós fazemos com essa técnica BLW? Completou o 6º mês. Quais são as dicas que eu vou oferecer? Primeiramente, o neném, a criança, ela tem que encarar os horários da comida de acordo com as refeições familiares também. Ela tem que se sentar à mesa, uma mesa, é claro, uma cadeira, desculpa, é claro, especial para a criança, para a altura, para ela ficar a nível de todos e para ela ir aprendendo a consumir aquele determinado alimento. Primeiro que nós vamos trabalhar é a pega. Ela tem que favorecer essa pega. Então você tem que cortar alimentos em tamanhos maiores para favorecer essa pega e ela levar à boca. Mas Dutra, eu tô com medo dela engasgar. A criança ela engasga até com leite. Então se você cortar em pedaços maiores os alimentos, você vai perceber que ela vai ter o cuidado em colocar também na boca. E ela vai mordendo lentamente. Lembra-se, a criança, ela não precisa nesse momento comer um pratão de comida. Ela vai saber a quantidade necessária para ela. Então você vai colocar numa mesinha determinados alimentos, por exemplo, um filezinho de frango cortado em tira, maiorzinha, uma folhinha, uma árvorezinha de brócolis, por exemplo, um palitinho de cenoura, e você vai vendo como que ela vai levando até a boca e vai tendo esse hábito de deglutir aquele alimento. Então a gente tem que ter sim, ficar de olho, claro, né? Porque há crianças, mas não é perder a confiança naquela criança. Entendeu? Não há necessidade de você amassar toda a papinha. A criança ela tem que acostumar e ver o que ela está consumindo. Se você mistura, por exemplo, faz um feijão batido com beterraba, batido com cenoura, a criança ela só vai achar que ela está consumindo feijão. Ela não vai ter aquele paladar daqueles alimentos, ela não vai conhecer os alimentos, o que é muito importante. Então, a mãe que pratica essa técnica BLW, conforme também publicações feitas, conforme relatos, a criança ela tem uma variedade muito maior de escolhas, né, quando ela cresce. Então ela para de ficar o que para nós é enjoadinho de comer e ela come muito mais variedades, porque aquilo ali é parte do hábito dela, que ela foi acostumado com essa determinada alimentação. E você parte também do ponto da deglutição, da questão motora, dela levar o alimento até a boca, e isso ela vai equilibrar, né, do fechamento, do pegamento como pinça, que é o fechamento da mão pegando os alimentos. Então isso tudo ela passa a desenvolver, e você só vai ver isso quando ela tiver esses processos da BLW, certo? Então ela vai se desenvolver muito mais cedo do que várias outras crianças que sempre receberam colherzinha na boca de papinha, ou por exemplo sempre suquinho. Para que sempre o suco? Por que não oferecer a fruta? Por que não oferecer, por exemplo, pedacinhos de maçã e que ela leve essa criança até a boca?
ao invés da mãe ficar raspando a maçã e oferecendo para ela. Então deixa o seu filho ter esse conhecimento, não o apresse, entendeu? Não faça com que a alimentação seja algo muito rápido, que seja algo cansativo a ele. Aproveite, gente, essa época que é muito boa, é muito gostosa. Então aproveite isso a ele, dê essa variedade à criança de alimentação. Quanto à quantidade, cada momento que a criança, né, na prática BLW, ela vai consumindo, vai aumentando de forma lenta e gradual essa quantidade. E a criança, ela vai ter o poder de pedir mais ou ela está satisfeita. Porque o hábito de você levar a colher até a boca da criança, muitas vezes eu já vi várias crianças sempre passando mal. Por quê? Porque ela já estava satisfeita e a mãe ofereceu ainda mais comida. Então faz ela o quê? Regurgitar, porque ela já estava satisfeita. Nessa técnica de BLW, a criança ela já tem a satisfação completa. Ela já sabe dizer se ela está satisfeita ou não. Se ela não tiver, ela vai fazer gestos para ela pedir mais aquele alimento. Por isso que é muito importante a atenção também à criança nesse momento, para você analisar. Outra coisa também é a questão da variedade, né? Muita criança, como é algo novo, sexto mês, ela nunca viu um alimento, é legal você ter variedades e diferentes formas de cocção, de fazer aquele alimento, né? Se ela não gostou, por exemplo, da batata cortada em filete, faça ela maior, só que quadrada. Se ela não gostou dela cozida, faça ela ao vapor, faça ela assada, entendeu? Então são práticas de cocção diferentes, mas que possibilitam com que essa criança ela consuma aquele alimento. Não pense que ela recusando uma vez aquele alimento, por exemplo, ela recusou o feijão uma vez, você não possa oferecer mais. Claro que você pode, lembre que é um alimento novo para ela, então por isso que é sempre importante você ir renovando, você ir colocando variedades sim no prato da criança e para você ir testando se ela realmente não gosta. Ofereça pelo menos 3 vezes aquele alimento, não no mesmo dia. Por exemplo, ela não gostou da cenoura hoje cozidinha que você fez. Daqui 2 dias você ofereça ela de outra forma e depois, se ela não gostar novamente, você ofereça de outra forma. Se ela não gostar, aí é gosto realmente, que até nós não gostamos de certos alimentos, mas você vai respeitar essa vontade dela. Não tem que ficar escondendo em purê, não tem que ficar escondendo no feijão para ela consumir. Ela vai consumir algum alimento que tenha fonte de vitaminas e minerais também parecidas com que o outro que ela não gostou. Então tenha que ter sim paciência. Cuidado, por exemplo, com a dosagem, né? A quantidade, como eu falei, vai inserindo aos poucos e ela vai dizendo se ela vai querer mais ou não através de gestos. Mas é super gostosa essa fase. Outro fator também muito importante: eu preciso colocar sal e açúcar nas refeições da criança? Não, gente, não. Quem já está acostumado com isso somos nós. Não a criança. A criança, imagina, ela saiu do leite, ela não sabe o que é o gosto de nenhum alimento. Então não há necessidade de temperar esse alimento. Lembre-se, o arroz, por exemplo, seja ele cozidinho, seja o integral que ela consumir, já vai ter o sódio que você já vai, né, fazer no preparo. Os próprios alimentos já têm o sódio, então não há necessidade de você inserir sal e açúcar nas preparações. Isabela, eu vou levar meu filho num aniversário de 1 ano. Leve sempre, gente, frutas com vocês. Leve, por exemplo, bolinhos integrais que você possa fazer, mas leve na sua bolsa. Ele vai conhecer isso daí um dia, não é para você esconder, mas quanto mais tardiamente você apresentar esse tipo de alimento, né, refrigerante, biscoitos, guloseimas, hambúrgueres, pizza, quanto mais tardiamente você apresentar a eles, melhor, porque ele não vai ficar na dependência daquilo, ele não vai querer aquilo ali porque ele nunca experimentou
e você não vai ter doenças do tipo, por exemplo, pode ter alguma obesidade, sobrepeso, né, ou até mesmo diabetes, ou às vezes algum processo alergênico ou refluxo devido a esses alimentos que não tenha valor nutricional nenhum. Então, assim, não há necessidade só porque você está consumindo que ele vá consumir. Se ele já está numa idade acima dos 6 meses que ele vê o que você está consumindo e vai querer pegar, consumo escondido dele. Não há essa necessidade de você consumir um pastel na frente da sua criança, que ela vai ter vontade sim de conhecer aquele determinado alimento. Então não faça isso. Quanto mais tardiamente você apresentar esses produtos, é muito melhor. Eu já vi várias mães dando na mamadeira refrigerante para criança, me deixa louca, porque a criança ela não sabe o que é isso, gente. Ela não conhece o sabor daquilo ali. Então não há necessidade de você oferecer essa porcaria para criança. Entendeu? Nem pra você é bom, né? Quanto mais ao seu filho. Então ofereça uma variedade rica em nutrientes, coisas boas, sabe? Alimentos que têm um valor calórico, que um valor nutritivo legal, que você vai ingerir caloria, mas vai ingerir nutrientes também. E não vai ficar ingerindo somente açúcar ou gordura como esses ditos alimentos oferecem. Então muito cuidado ao lidar com a alimentação do seu filho, né? Vários estudos eles testam essa BLW, que não é algo novo, né? É algo já testado há vários anos, e já viram que crianças que começaram com essa prática de BLW, além de se desenvolver muito mais à frente em relação à alimentação, a pega dos alimentos, a deglutição, tiveram muito menos problemas de saúde, quanto a refluxo, quanto problemas esofágicos, quanto também intolerâncias. Então, assim, a determinados alimentos, muito mais variada a alimentação dessa criança ficou e muito mais sadia. E quando eles fizeram uma média, né, de peso, essas crianças que iniciaram pela BLW, por essa técnica, o que aconteceu? O peso delas estava muito mais na linha normal do que as crianças que não fizeram essa prática. Então eu conto com vocês para iniciar essa prática, mamães que estão aí no curso ou algum lugar, né, que estão vendo esse vídeo, que não fizeram ainda essa técnica, vamos praticar. E eu estou com vocês para auxiliar sempre que possível, tá bom? Bom curso a todos, muito obrigada. Tchauzinho.